Shalom, queridos! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Shalom, shalom, shalom! Shalom! Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí, quem está aí na área. Suélia já está. Selma Andrade também. Cris Esturião também já está na área. Cris Esturião. Cleide Santos. Shalom, meu povo. Deus abençoe. César tá na área. Shalom, César. Sejam bem-vindos. Shalom, César. Shalom, shalom. David Martins. Queridos, daqui a pouco o Pedro vai estar trazendo um testemunho tremendo, tá? Daquilo que aconteceu na nossa aula agora de 5h30. Eu fiquei impactado, né? Ele também ficou. O Pedro é um aluno aí do Instituto Govern, é um aluno que tá, menino de 13 anos, 14, 13 anos, que tá avançando assim com muita com muita velocidade, né? Espiritualmente, né? Shalom, Eliane. Shalom, Rodrigo. Shalom, meu pastor. Shalom, Marcelo querido. Shalom, Marcelo. Ó, o Pedro já está na área. O apóstolo Joel entrou aqui agora. E o Pedro tá junto. Shalom, acabei de falar de vocês aqui, né? O Pedro vai estar falando um pouco das experiências dele, porque a última vez que eu chamei ele não contou tudo, né? Pedro é bastante tímido, né? Mas ele vai estar contando as experiências, né? Daquilo, coisas profundas, né? Que está acontecendo com ele depois que ele fez a ativação do Ministério dos Anjos, pessoal. Né? Você que ainda não fez o Ministério dos Anjos comigo, você está quase que em pecado. Brincadeira, brincadeira. A Cícera tá aí também, teve experiências maravilhosas, irmãos. Maravilhosas. Eliane, aleluia. Pessoal, hoje eu tenho uma palavra abençoada para liberar sobre a sua vida. Ontem deveríamos ter, né, o nosso culto presencial, mas não conseguimos fazer. Eu fui ministrar ontem para socorrer um pastor amigo na Quadrangular, né? Não consegui fazer a transmissão do culto ao vivo, da onde eu estava, porque a internet lá estava com problema. Então eu não consegui fazer a transmissão ao vivo, né? Mas vocês vão me perdoando aí, né? E hoje eu tenho uma palavra do céu, né? Para compartilhar com você. Talvez sábado a gente tenha outra live, né? E eu vou estar trazendo um conteúdo muito mais profundo, né? Hoje eu vou liberar uma palavra sobre o endemoniado gadareno, sobre casa vazia, né? Casa vazia e casa ornamentada. Você já ouviu falar disso? Eu vou falar disso para você hoje, então pega a sua Bíblia aí. Deixa eu chamar, o pessoal já está entrando aí. Deixa eu chamar aqui o Pedro. Perdão. Deixa eu chamar o Pedro aqui, peraí. Pedro, cadê você? Sheila, tá na área, Sheila. Sheila, shalom. Carmen Lameira. A Carmen recebeu muito na nossa última live, acho que foi live aula, né? Recebeu muito na live aula, né? Pessoal do treinamento aí do Paraguai, amanhã tem aula, tá? Semana foi um pouco corrido, né, César? Amanhã tem aula. Lígia também tá aí. Shalom, Lígia. Manda aí, Pedro, o convite que eu não tô conseguindo apertar aqui, não.
Manda aí o convite da câmera aí, você dá o seu depoimento aí das coisas que você está vivenciando, o que aconteceu hoje com vocês aí, na hora da aula, né? Me chamou até a atenção. Tremendo! Eu sei que foi o Espírito Santo. Ah, pá. Foi tremendo, né? Foi. Saúde, Pastor Léo! Amém! Isso é a poeirinha que entrou aqui e me fez espirrar, mas graças a Deus eu tô com um dia. Amanhã temos aula, aleluia, aleluia. Mas teremos aula. Os hermanos do Paraguai, teremos aula, hermano, de Deus bendiciones, né? Irmãos do Paraguai, né? Então amanhã a aula tem turma da Sheila e da Lígia também tem aula amanhã, 2 horas da tarde amanhã. O profeta Léo não descansa, né? Direto. E aí, apóstolo Joel, Shalom, Shalom. Pedro, Shalom. Pedro, olha o Pedro aí, gente, esse daí é o Pedro, né? Esse daí é o apóstolo Joel, o pai dele, né? Pedro tá tendo experiências, vou pedir para ele relatar as experiências dele, pensa direitinho, lembra direitinho aí das experiências, como foi que começou, primeira semana após a ativação do Ministério dos Anjos, né? O que você começou a ver, entender, acontecer, tá bom, Pedro? Não precisa ficar com vergonha, né? No final aí, né? Você vai pela linha do tempo, tá? Pela linha do tempo. E no final você conta o que aconteceu hoje aí no meio da aula aí, no finalzinho da aula, né? A experiência que você teve, né? E é isso aí, tá bom? Pode falar aí pro pessoal aí. Shalom a todos. Pai Senhor Jesus. No começo, quando eu fiz o curso com meu pai e com o apóstolo Léo, na primeira semana eu já comecei a sentir as manifestações, já comecei a sentir mais fluido. Parecia que a barreira de bronze tinha se quebrado. Aí começou a aparecer mais, desde quando foi ativado, teve bastante manifestação de raios, fogo. Aí, hoje mais cedo, até que eu comentei com o apóstolo. Não, 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 não. Hoje não. Você tem que ir lá atrás, primeira semana, o anjo que você viu, como que começou. É. É que aí, do início, agora voltando, eu tive uma experiência que aí eu peguei e comecei a focar. O meu primeiro anjo que eu vi foi no sonho. O segundo, aí depois de um tempo foi aprimorando e aí depois do primeiro dia que eu fui ativado, eu tive um sonho que eu vi com um anjo. Aí depois eu tive mais um sonho com um apóstolo dando mais ensinamento. Só que era Eu? com várias pessoas. Parecia que não era só a da ativação dos anjos, das 3 dimensões da oração. Era bem mais. Eu tive um sonho que você já estava como se fosse, como é que eu posso dizer? Eu vi você como se você tivesse numa casa bem grande com o seu computador, notebook, dando aula e tinha bastante pessoas acessando uma atrás da outra. Aí eu fui, vi você, aí na hora que eu olho pro lado, eu vejo um anjo, eu vejo uma pena bem dourada mesmo, parecia ouro, assim, caindo assim, planando. Aí depois eu acordei, aí eu perguntei para Deus o que era isso, ele falou: não é só ativação dos anjos, das 3 dimensões de oração que eu vou ensinar para ele. Cada dia mais eu vou ensinar ele mais um pouco. Aí, né, aí que agora, né, começou a ir bem mais depois desse outro curso. Aí teve uma vez que aconteceu o seguinte: foi trocado os anjos novamente, foi já 3 vezes trocado os anjos. No primeiro só tinha 5, passou um mês, veio. Sobre quando foi a primeira ativação dos anjos do curso, sobre aonde você chegou nesses graus que você está orando. É isso aí, sobre a oração. É isso aí que ele quer que você fale. Bom, aí então, agora falando de uma parte dessa ativação, a mais importante que foi desses anjos, foi da sede e fome, de orar. Antes eu orava no máximo, assim, antes da ativação, era 1 hora.
agora, pela ativação, eu já tô orando 12 horas, tem dia que eu oro 19. Ontem eu orei 20 horas. E cada vez mais eu tô orando. Aí tem uma coisa muito importante isso que eu preciso falar. Quando eu não oro muito, parece que eu já não sou a mesma pessoa, parece que eu sou descarregado. Então, meu objetivo é cada vez alcançar mais oração que eu nunca alcancei. Aí a minha sede e fome foi aumentando cada vez mais. Aí eu acordo, eu só pego e desejo bom dia para Deus, para o Espírito Santo, falo bem-vindo, eu já começo a ver manifestações, os raios. Aí quando eu vou dormir também, o quarto inteiro fica brilhando com a luz apagada, é chuva com abundância e trovões bem fortes. Aí todas É no ouvido dele, tá, pessoal? Essa chuva é, ó, ele tá, a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, cachoeira, chuva. É isso que ele está dizendo, né? Porque o pessoal precisa entender, né? A voz de Deus, ela é como voz de muitas águas, é o teu espírito. Você que está me ouvindo aí, que é crente, nós cristãos, que interpretamos porque nós conhecemos a linguagem do espírito no nosso espírito. Mas a voz dele é como o som de muitas águas. Pedro aumentou uma fome e um desejo desesperador pela glória de Deus. Sim? sim. Exatamente. Assim, agora falando mais sobre essa sede e fome. Eu comecei assim, com bem pouca oração, parecia que cada dia eu queria orar mais. Depois da ativação, eu orava 1 hora. Passou uma semana, eu já queria orar 5, 6 horas. E cada dia eu tava orando mais. Aí, agora eu tô meio que orando o dia inteiro, orando o dia inteiro. Aí parece que eu fluo mais do que antes. Depois, antes de eu não ser ativado, eu fluo bem mais. Eu sinto bem mais a presença. Agora eu tenho uma sede insaciável que eu fico buscando, buscando, buscando. E tem uma coisa que eu fiz por 5 dias depois, um mês depois da ativação. Eu fiz 5 dias de jejum, 5 horas. Eu começava o jejum, aí na hora que era para terminar o jejum, eu não conseguia terminar e começava a falar mais em língua, mais em língua, mais em língua. Aí agora falando um pouco da ativação dos anjos, que isso daí eu não falei pro apóstolo, que eu fui batizado com língua depois da ativação dos anjos. Aí na hora que eu fui arrebatado em espírito, eu fui meio que levado para uma dimensão. Aí eu vi um anjo e ele chamava Petetuim, ainda na aula, no antigo curso que nós fez. Você falou sobre esse anjo, que era o seu anjo que você tinha. Aí, aí assim, eu peguei e vi o nome dele, eu lembrei de quando você falou. Aí, a partir do momento que eu saí do corpo, eu já comecei a falar em língua. Parecia que eu estava dividido em dois. Um na terra, falando em língua, outro no mundo espiritual, falando mais em língua. E cada vez que eu falava mais, me dava mais sede de fome de orar. Aí, várias Na coisas. hora que você foi arrebatado em espírito. Isso, E o anjo apresentou para você, falou o nome dele. isso. Aí, Sensacional. coisa bem bonita que eu vi. E pastor, eu quero dizer que a hora que terminou a aula hoje, que nós saímos do ambiente aqui do quarto, e eu fui para a cozinha, uma atmosfera assim, uma nuvem bem grande, do tamanho assim, nada, dava uns 60 centímetros. Ela saiu do quarto, escuta só, depois da aula, ela saiu do quarto, aonde nós ia indo, ela ia na frente, ela foi para a cozinha, se nós veio para o quarto, ela vinha para o quarto de novo. É muito forte, brilha, brilha. Brilha mais do que quando uma pessoa está sordando com o sordador. Foi hoje, assim que terminou a aula. Uau, tremendo. É mesmo? Pedro, e a troca dos teus anjos? Bom, o primeiro anjo que eu tinha era o anjo que todos recebem quando se converte, até que você falou também. Aí a primeira troca que foi, eu já tinha mais ou menos escalado 3 anjos. Foi para um nível acima, eu tava, vamos supor, no nível 1. Aí já foi subindo. Aí foi pro nível 2, aí depois foi pro nível 3 e nível 4. Aí, meus anjos, eu comecei
pra me comunicar mais. Antes eu nem sabia desse negócio do anjo, antes da ativação, antes da aula. Aí eu comecei a conversar tanto com eles, que agora todas as vezes que vai acontecer alguma coisa, eles vêm, pegam e falam. Teve uma vez que, bastante vezes, o anjo me deu livramento. Aí eu tava atravessando a rua, ele falou assim, espera mais um pouco, porque vai passar um carro. Na hora que eu esperei, passou um carro em alta velocidade, e se eu tivesse ali no meio, eu já seria atropelado. Aí os anjos começaram a me alertar, aí ele me falava, aí quando a pessoa ela tava meio brava, eu falava, não conversa muito não, que ela tá muito brava. Ficava em silêncio, e aí ia me dando cada dia mais livramento. Aí teve uma explosão assim de milagre, foi quando faz mais ou menos um mês, eu fui dormir, aí eu escuto como se fosse um barulho bem forte mesmo, igual o dia de Pentecoste, que eu me olho do lado, eu vejo um anjo brilhante com a espada de fogo. Eu pergunto quem ele serve, ele fala Yeshua Hamashia, depois de ele ter falado isso, ele pegou e falou, porção dobrada do meu espírito para ti. Aí na hora que ele falou isso, eu me arrepiei inteiro. Aí eu comecei a orar em línguas, daí eram 11 horas e 45 minutos. Eu fui parar, era meia-noite e meia. Disso daí eu comecei a ver 10 vezes mais. Parecia que do nível que eu estava, subiu 10 vezes mais. E esse anjo, ele é bem brilhante assim. A espada de fogo dele brilhava mais do que tudo. A atmosfera que ficou ali no meu quarto, na hora que esse anjo falou, parecia que eu estava numa chuva bem forte. E eu saio em todas as paredes, no chão, não parecia o chão, no chão parecia o universo. O universo saía dos lados das paredes, um monte de raio. E em cima eu via o céu descer. Eu via a Nova Jerusalém descer no quarto. Embaixo era como se fosse o universo, tudo piscando. E dos lados, assim, um monte de raio. E eu vi como se fosse Jesus lá. Jesus estava sentado ao trono. Aí depois que passa um tempo, Jesus pegou e começou. Aí depois da ativação dos anjos, eu comecei a ver Jesus, comecei a conversar mais com ele. Aí eu comecei a mais intensamente estar com ele. Eu comecei a ver bem mais Jesus assim. Aí que eu comecei a intimidade maior, porque eu pedi para Jesus também habitar dentro do meu coração, junto com o Espírito Santo. Aí começou a sede a fome mais. Aí agora eu vou contar o que aconteceu um pouquinho mais cedo, não da aula. Eu estava deitado, aí eu vi uma arca da aliança, bem grande, e dois anjos grandes na parede. E não tem nenhuma arca da aliança ali onde que eu vi. Aí eu falei pro apóstolo, o apóstolo falou que é a glória de Deus. Aí que aconteceu que naquele momento que eu não falei, eu vi, parecia que ali a casa inteira começou a fazer um silêncio. Depois veio um barulho impetuoso. Aí ele pegou e falou assim, não temas, eu sou contigo. Aí a partir daquele momento eu senti como se fosse alguém pegando meu espírito e levando lá pra cima. Aí foi num tempo que meio que eu dormi e meio que eu tava no mundo espiritual. Meio que a minha carne inteira se apagou e eu saí em espírito. O que eu saí em espírito, eu vi como se fosse o céu. Eu vi o céu, entrei e comecei a ver um monte de coisa do céu mesmo, que eu fiquei até meio abismado quando eu vi. Isso aí tudo através da ativação dos anjos. Da escola. Isso. Fala. Isso foi tudo depois da ativação da Escola dos Anjos. Pode falar da parte lá. Pode falar de agora mais cedo, depois da aula? Tremendo. Pode. Pessoal, rapidinho. O Pedro, ele tem toda a característica de alguém que vai entrar no ministério de um profeta dimensional, tá? Profeta dimensional, né? De vidência, de ver, né?
a Arca da Aliança, viu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, né? Que veio sobre a casa de Obed-Edom. E Deus abençoou, multiplicou tudo que Obed-Edom tinha. E todas essas experiências dele aí é algo muito extraordinário por causa da idade dele, né? Então o espírito dele está expandindo, tá? O espírito do Pedro está expandindo e vai ficar cada dia que passa na consagração, no jejum, na submissão dele a uma autoridade espiritual, ele vai crescer cada dia mais. Ele já está tendo, né, esses acessos de um profeta dimensional, né? Tem um livro do David Rebolo, depois eu vou dar até para o Pedro, para ele não se sentir sozinho, né? Tem outros profetas, poucos profetas dimensionais, e eu vou mandar para ele ler depois. Ele se sente em casa, né? Lendo assim, falando assim, ó, eu não sou uma aberração da natureza. A igreja evangélica não está preparada para isso, né? A igreja evangélica fala dos profetas do Antigo Testamento, mas se entrar um profeta de verdade dentro da igreja, eles não deixam pegar o microfone, não. Então, esses tipos proféticos, eles são uma ameaça para o sistema, né? Vem muita perseguição, Pedro, vem muita perseguição, né? Enfim, vão tentar manchar a sua identidade, vão tentar como é que eu vou dizer, menosprezar o que você faz. Estou lendo, Pedro vai tirar de letra. Sim, Pedro vai tirar de letra. Ele vai tirar de letra. Mas não vai ser fácil, não, porque a igreja não está acostumada com isso, né? A igreja não está acostumada. As três dimensões de espírito. São coisas profundas. E antes do Pedro falar o que aconteceu na aula agora, deixa o apóstolo Joel falar um pouco aí da nuvem de glória que tem entrado dentro do quarto. O homem de fogo que ele viu, o apóstolo Joel viu um homem de fogo que não mostra o rosto. Isso é assim que A, nu, terminou. a nuvem que cobriu o guarda-roupa. Isso. Assim que terminou, bem dizer, começou a aula hoje, já começou aquela. Na realidade, eu vi, ela estava no quarto, até mesmo eu peguei e falei pro Pedro, Pedro, eu tô vendo, e cobri a cabeça. Eu cobri a cabeça com a coberta. O Pedro, o que você tá vendo? Você tá vendo? Não, eu cobri só, eu tô cobrindo a cabeça. Eu cobri a cabeça, escuta só, quem tá vendo essa live. Mas é a glória de Deus. Eu cobri a cabeça, só que ela continuou no quarto, até que o pastor começasse a aula. Terminou a aula, ela aumentou. E quando eu fui para a cozinha, ela foi atrás, ela passou na frente, eu vi. Tamanho que ela aumentou eram 60 centímetros. Eram 60 centímetros. Ela andava para lá, vinha para cá, ia para lá, vinha para cá. É a coisa mais linda que comecei a ver. Outrora eu fiquei aí em igreja aí, 30 anos, nunca vi isso aí. Isso aí foi tudo depois do treinamento, da ativação com os anjos. Eu agarrei e não largo mais. E a presença dentro de casa. Dentro de casa. A presença. Aquela presença dentro de casa. Isso aí. E depois começamos a fazer o curso aí das aulas dos anjos. Nós estamos orando cada vez mais. Aquela sede para orar, aquela fome para orar. Olha, se deixar eu largo até meu serviço para vir embora orar. É muito forte. Forte mesmo. Ó. Amém. Fala, Pedro. E fora o choque que leva, aquele choque que começa a levar no corpo, né? Aquele fogo começa a queimar. Tô deitado na cama, o fogo queima. Tô deitado na cama, é choque. É coisa tremenda. Paz, Patrícia. Antes de falar o que aconteceu na aula,
eu vou falar uma coisa que agora eu tô comunicando com todos, nem meu pai ainda sabe. Teve uma vez, antes desse anjo aparecer, eu vi como se fosse o Joel Angel, Belenrim, Agenor Duque, Samuel, Elias e Eliseu. Os 6 juntos. E cada um fui passando. Cada um pegou e falou a mesma coisa que o anjo falou. Porção dobrada do meu espírito. De cada um deles foi passando. Aí eu acordo num susto. Aí falou, pega e ora pra água ficar amarga. No que eu oro, ela fica amarga. Depois do tempo eu pego e falo pro meu pai. Eu vou orar pra água ficar amarga. Mas tudo isso aí foi através de quando começou a escola, o curso com o pastor aí, a escola, o treinamento com os anjos, é isso aí. Não tem outro igual. Aí que eu orei pra Pedro água orou ficar amarga, e a água ficou amarga. ficou amarga. Aí, agora falando do que aconteceu na aula, que é o mais impactante. Lá para 6h45, o apóstolo dando aula, eu pego ele, quase encerrando a aula, eu pego e falo assim, apóstolo, eu vi Jesus aqui sentado aqui do lado, pegando e você falando e ele fazendo assim com a cabeça para cima e para baixo, concordando com tudo. Aí depois que acabou a aula, ele ficou aqui. A mulher que estava ligando para nós pegou e começou a conversar com o meu pai. Aí Jesus olhando assim, concordando com tudo que ele falava. Jesus assim sentado só olhando. Aí teve uma hora ele pegou e falou: vai pra cozinha que eu quero ir lá. Do que eu fui na cozinha, aí eu bebi um golo d'água. Aí na hora que ele falou: vamos voltar pro quarto. Aí eu voltei pro quarto junto com ele. Aí ele pegou e falou: fica atento que já que vai começar a aula. Aí ele me alerta de tudo. O mais impactante foi quando ele pegou e falou assim: que eu olhei pro lado, eu vi ele de vestes brancas, com a sandália dele, com o cabelo tudo branco, assim, muito bonito, cabelo longo. Aí eu falei pro apóstolo, ele falou, eu vou te chamar depois, na hora da live, aí você conta esse testemunho. Jesus concordando, irmão, com aquilo que está sendo pregado. É forte. Pedro só tem 13 anos, 14 anos, no máximo. Tem 13 anos. Quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13. Eu conheço pessoas que já estão na caminhada que matariam, matariam para ter as experiências que o Pedro está tendo. Matariam. Então, o Pedro ele vai ser alvo de muita inveja. Muita inveja. Pessoas que deixou a sua lâmpada se apagarem, vai ficar com muita raiva dele. Porque a lâmpada dele vai estar acesa, Chico. É verdade. A lamparina dele vai estar acesa, entendeu? E aí vão ficar olhando, querendo, né? Olha, depois desse Religioso é assim, né? treinamento, olha, depois desse treinamento e mais essa outra aula que nós está tendo, nós vai ter quando Jesus voltar. Nós vai De fazendo e glória. fazendo. Tá sendo de glória em glória, né? De glória em glória, porque para nós, olha, nós não tem nem palavra a dizer, porque é todo dia, todo dia. E nós não vê a hora que chega a hora da aula. Aquilo arde, começa a arder lá dentro começa a arder. Olha, foi na terça. Cris, olha aí, Cris, as experiências aí que o Pedro tá tendo aí, ó. Forte demais, Cris. Cris chegou aí agora. Na terça-feira, hoje é quinta-feira, na terça-feira, a minha internet caiu, Sheila. Lindo Jesus levantando esse adolescente. Vai levantar fortemente aí esse menino aí. Na Na terça-feira, pessoal. Terça-feira? Não, era segunda. Na segunda? Segunda-feira. Era na segunda-feira, né? Que era a aula. Segunda-feira, foi. Eu acho que tinha algo tremendo. Segunda-feira, Ia acontecer algo tremendo na aula. ia. Eu estou vivendo isso no natural e no sobrenatural. Conversando agora, eu tô sentindo aqui no ambiente, no quarto, serenar. Serenar. Sim, sim. E antes de Sim, cada aula sim. que o apóstolo vai dar, algumas horas antes, ou tipo assim, eu acordo,
aí eu já começo a imaginar, aí eu já começo a escutar trovões. Aí vai chegando perto da hora da aula, os trovões ficam bem mais forte. Começa a dar trovão e na hora que você manda o link, aí dá uma acalmada. Aí cada vez que o apóstolo diz, parece que tá saindo raios, trovões da boca do apóstolo que fica tudo aqui no quarto. Parece como se fosse a raiz expandindo. Isso aí é real porque nós fica conectado, parece que vem pelo fio e sai no celular. É tão forte. É forte mesmo. Pois é, muito forte. Essa daí eu não sabia não, Pedro. Pessoal, na segunda-feira, a aula deles era 5h30. E 6h30 eu tinha a turma do Paraguai, né? 6h30 para dar aula, a turma do César. César tá aí? César tá aí, César? Era 6h30. E aí houve um problema com a minha internet. Houve um problema com a minha internet. Caiu minha internet logo na hora da aula deles. Eu entrei 5h30, quando deu mais ou menos 5h35, eu estava conversando com eles. Não tinha iniciado a aula, pessoal. Não tinha iniciado, só estava conversando com eles. Exatamente. De repente, a internet caiu. Aí eu tô olhando aqui o celular, cadê o Wi-Fi sumiu, e nada, 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 nada. Fiquei uns 25 minutos sentado aqui, esperando a internet voltar, e preocupado, porque 6h30 tinha a turma do César, a turma do Paraguai. E aí, quando deu mais ou menos, isso era 5h35, fiquei uns 25 minutos aqui sentado. Quando foi mais ou menos umas 6h10, eu comecei a sentir a minha mão. Comecei a sentir minha mão, porque quando começa algumas manifestações, eu recebo alguns sinais. E aí eu estou sentindo a minha mão. E eu sei quando é manifestação de pó de ouro. Pó de ouro, pó de prata, eu sei como que é, como que funciona. E aí eu estou sentindo a minha mão. Aí eu fiquei olhando e falei, isso não é possível. Não é possível, não tem ninguém me escutando aqui agora. Estou no quarto. Estou sentado aqui no quarto. Não tem ninguém me ouvindo. E aí veio uma voz de fora para dentro. O meu anjo ministerial são eles. Aí eles quem? É o César e o Joel. Aí eu fui mandei mensagem para eles. Eu falei assim, por acaso são vocês que estão com cheio de pó de prata, cheio de pó de ouro na mão? Aí o apóstolo Joel mandou para mim, somos nós. Aí eu falei assim, Exatamente. uau, não foi? Foi, foi. Nem aula teve. Estava preparando o mistério. É. O Cris, apóstolo Cris, falando aqui, eu me olho do lado, na hora que o apóstolo começa a falar na hora que cai o Wi-Fi. Eu me olho do lado, ele é aqui de novo, só concordando com cada coisa que ele fala, que você fala. Forte. Do lado aqui, é tá do lado. forte, irmão. Tá do lado. Aí depois passa 2 minutos, aí eu vejo fogo descendo e rodeando o celular. Aí daqui a pouco, um pouquinho mais aqui para trás, eu vejo como se fosse bastante anjo E fora o atrás. choque. Choque. Uau, Uau. muito forte, gente. Forte, uau. Isso é muito forte. Tá ouvindo aí, Cris? É muito forte esse mistério, né, Cris? Muito forte. E aí eu senti na mão, falei, não é possível. Tô sentado aqui, esperando, não tem ninguém me ouvindo, mas é como se eu estivesse pregando. Isso aconteceu também com a Rosalina. A Rosalina, quando eu fazia as lives 7 horas da noite, às 19 horas, os dois trabalham juntos. Um é apóstolo e outro é profeta. É isso mesmo, Cris. O Pedro é profeta. O apóstolo Joel é apóstolo. E aí, a Rosalina estava acostumada a entrar às 19 horas. Só que no dia eu fui fazer uma live, era às 18. Ela não sabia. Ela não viu o horário. E aí, desde as 18, com visão aberta, o profeta, o menino é profeta de ofício, sim. É porque você não viu as experiências que ele está tendo, Cris. Você chegou agora aqui.
Depois você vai ouvir aí as experiências dele. É, eu comecei a live às 18 horas. 18 horas eu comecei a live. Ela não sabia. E aí ela chegou em casa, sentou na cama. De repente, quando ela vai olhar as mãos dela, a mão dela cheia de pó de ouro. Cheio. Aí ela olhou assim, ela tomou um susto. Ela tomou um susto, porque ela está acostumada a acontecer na hora da live. Aí ela olhou assim, não é possível. Agora, irmãos, a live estava acontecendo. E aí ela me mandou mensagem. Chegou a mensagem aqui, Rosalina. Na hora que eu fui ver, aí ela, minha mão tá cheia de pó de ouro. Que hora que é a live? É mais tarde? Eu falei assim, não, tá acontecendo agora. Aí ela, uau! Irmão, são mistérios de Deus. Não dá para explicar. Não dá para explicar. A Eliane, 4 dias com óleo minando da mão. 4 dias. Meu Jesus. Óleo minando da mão. Pó de ouro na mão. 4 dias ela ela gravava e me mandava. Olha aqui como tá hoje. Tava lá. Aí ela me mandava, ó, acabei de lavar a mão e escovar para ver. Quando ela ia ver, pó de ouro nas mãos. No outro dia, ela mandava um vídeo cedo para mim. Olha aqui como é que está. A mão cheia de pó de ouro. Eu acho que ela ficou mais ou menos uns 4 dias me mandando vídeo. Todo dia ela me mandava. Olha aqui como é que está. Irmão, são os sinais da glória de Deus. Entendeu? Posso? São os sinais. Oi? Agora de a pouco, quando você tava falando, eu acabei de ver. Só que não parecia muito assim. Tava você tava em cima de um pilar. Você tava com vestes brancas, só que você tava estendendo a mão pro mar. E o mar se agitando. O mar se agitando tanto que veio como se fosse uma onda grande. Bem grande, que foi pra cima. Com todos um monte de peixe vindo atrás assim, pulando. Quando você estendia a mão pra frente. Forte. Um monte de peixe. Isso, parecia quando Jesus mandou Pedro Aguarda aí. ir lá e pescar novamente. Aí eu vi o secamão estendido assim com vestes brancas, parecia no tempo de antigamente que as pessoas, que os profetas andavam assim, você Roupa de esticando a pano de mão saco. e Não é roupa de mandou pano de saco, não. isso. Aí você com a veste de pano de saco, pegou e esticou a mão. Na hora que você esticou a mão, veio uma onda. Depois da onda veio um monte de peixe pulando assim, indo atrás. O peixe ia de um lado pro outro, assim, se encontrando. E tava indo tudo pra uma cidade. Parecia Nova York. Uma cidade linda. Aguarda aí, hein? Você, O mistério. você esticando a mão e indo. Como se fosse bastante peixe. Foi uma quantidade que eu nunca vi. As aulas aí. Olha aí, Cris. Aí, Cris. Cris botou aí, ó. Léo, depois que você acessa o reino, o manto desce, o céu abre. Quem está alinhado ao seu ministério recebe. Discípulos chegando. Olha o apóstolo Eric aí, ó. Acabei de sair do telefone com ele, ele profetizou nações. Ele tá aí, tá? Apóstolo Eric. Aí, apóstolo Eric, do jeito que você falou, ó. Tem um mistério aí nessa cidade. E todo mundo sabe, pessoal, que mar fala de nações. A Bíblia, quando a Bíblia fala da prostituta que está sentada sobre muitas águas, né? As águas são nações, né? E esses peixes aí, Pedro, eu acho que estão vindo das nações, tá? Você tava com um É cajado. esses discípulos. Só que esse cajado era como se fosse o cajado de Moisés. O você esticando a mão e o cajado de pé sem cair. Depois, na hora que você estica a mão, Hã? você segura. Você segura o cajado. Na hora que você segura o cajado, vem peixes. Peixes, mas peixes bem. Assim, parecia como se você estivesse dando ração, quer dizer. Quando você cria peixe, você dá ração para os peixes, eles começam a pular alvoroçadamente. Na hora, Era muito peixe, muito. porque era muito peixe.
Na hora que Mar você representa povos. parecia uma onda de peixe bem grande, parecia um tsunami de peixe. E é como se fosse uma multidão. Como, vamos supor que fosse pessoa. Como se fosse uma geração indo para essa cidade. Uau, é muito Forte, forte. forte. Tipo como se fosse uma cidade bem cheia de luz. Assim, Isso. bem muito forte, muito forte. Me veio a palavra provisão. Acabei de receber essa palavra também, querido, do apóstolo Eric. O apóstolo Eric profetizou riquezas. O apóstolo Eric teve uma visão, falou, olha, viu um baú de moedas de ouro caindo sobre você. Ele está aqui na live aqui, ó. E ele falou, ó, isso representa riquezas. É provisão, provisão. Tem coisas que você vai fazer no Outra. reino de Deus que sem dinheiro não dá. É Oi, verdade. É verdade. né? Uhum. Amém. Deixa, deixa eu orar por vocês, né? Para agradecer, para abençoar vocês. Fecha os olhos aí, Pedro. Fecha os olhos aí, Apóstolo Joel. Pai, na autoridade do nome de Jesus, leão da tribo de Judá, eu quero agradecer por esses discípulos do Senhor, ó Deus, por esses alunos, ó Deus, do nosso instituto, que o Senhor está, ó Deus, trazendo um romper, ó Deus, algo novo, extraordinário do teu Espírito. Eu quero reconhecer a tua bondade diante dos homens, diante dos principados e potestades. Quero declarar que o Senhor é Deus, é Rei, é Santo, acessível. Ó Deus, que o Senhor não tem filhos preferidos, que o Senhor tem filhos que o preferem. E é completamente diferente. Ó Deus, eu oro pela vida do Pedro, para que ele seja guardado. Ó Deus, para que os anjos, ó Deus, estejam montando guarda, porque vai ser muito atacado, vai ser perseguido, vai ser até caluniado. Ó Deus, então a minha oração é que o Senhor venha fortalecer o espírito do teu filho, guardando, ó Pai, a inocência, guardando, ó Deus, o coração puro, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-lo, ó Deus, debaixo da tua potente mão. Assim também eu oro pela vida do apóstolo Joel, libero uma palavra de crescimento para a igreja dele, para a casa dele, família, negócios, bens, finanças, ó Deus, em nome de Jesus. É assim que eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. 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 Quando o apóstolo orou, eu vi como se fosse. Eu escutei todo mundo orando. Eu não escutei só o apóstolo. Parecia que todas as pessoas que estão aqui na live, eu vi cada um orando. Botaram aqui, ó, em concordância em oração. Tinha gente orando por você, tá, Pedro? Por vocês dois. Discernimento. Amém, amém. Mas, ó, que maravilha, né? Poder ver Jesus, né, assim, né, é maravilhoso, né? Glória a Deus. Amém? Amém. Temos o mesmo Espírito. Aleluia. Amém, César? Amém. Glória a Deus. Amém, apóstolo Joel, Pedro, Amém. qualquer coisa, só vocês mandarem mensagem aí para mim aí nas experiências aí que vocês estão tendo aí, para a gente Amém. aferir direitinho, tá bom? Tá É isso bom. aí, meus queridos. Deus abençoe. Até a próxima aula. Shalom. Shalom. Deixa eu tirar ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, amém. Amém, Sheila. Ô, Sheila, quer desistir do curso, Sheila? Eu tô achando que Sheila e Sueli tá querendo desistir do curso. Rodrigo também tá na área. Apóstolo Érico, apóstolo Érico aí, amém. Em concordância. Aleluia. Olha aí, irmãos, olha aí, olha as nações aí, ó. A palavra de Deus nos diz o seguinte: uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de quem? De mim. Por amor dele, querido, uma nação. Então, nós estamos vendo aí, ó, o som dos povos, das nações querendo se conectar, porque a unção ela traz reconhecimento, valorização, riquezas, tá? A unção traz tudo isso, tá? Amém?
eu quero pregar a palavra de Deus. A gente fala de tantas experiências, né? Muitas experiências, aleluia, glória a Deus. Mas lembrando que as pessoas só se convertiam quando Filipe pregava o evangelho, tá? Samaria via, né, a glória de Deus, curas, sinais e prodígios. Tudo isso é bom, mas eu troco tudo isso única e exclusivamente pela presença, e a presença dele, querido, só com a palavra, tá? Então, abra sua Bíblia, faz favor aí, agora em Marcos, capítulo 5. Quero mostrar para você algumas perspectivas, casa vazia, né? Casa pode estar vazia, mas pode estar ornamentada. E eu quero trazer o texto base que está no livro de Marcos, capítulo 5. Eu sei que você conhece, tá? É o Gadareno, tá? Deixa eu achar aqui. Marcos, capítulo 5. Carmela Meira. Deus é rei, fiel e cumpre suas promessas. Pelo... Você achou? Marcos, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1 em diante, diz assim: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. E logo que Jesus saiu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e as correntes, e ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia sem repouso perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda longe, correu e atirou aos seus pés, e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos nele. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e neles se afogaram. Só até aí. Feche teus olhos, deixa eu orar por você. Tá? Pai, na autoridade do nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, eu quero glorificar o teu santo nome diante dos homens, diante dos principados, diante das potestades. Eu quero declarar que nós não reconhecemos outro Deus que seja digno de ser adorado. Somente a Yeshua HaMashiach. Ó Pai, nesse momento eu quero orar para que portais de glória sejam agora abertos. Ó Deus, e a manifestação da sua glória, de forma visível, palpável e real, seja vista sobre as casas. Ó Deus, que a nuvem de glória seja vista, que os teus santos anjos estejam agora visitando as casas, levando todo, ó Deus, tudo aquilo que traz peso, ó Deus, todo o incômodo que está sobre os teus servos, todo o cansaço que seja agora retirado agora, pela tua própria mão, através dos anjos. Ó Deus, em nome de Jesus, anjos ministeriais estejam sendo ativados agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Mateus, capítulo 12, versículo 43, diz o seguinte: quando um espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e ordenada. Isso é possível? Isso é possível. Então ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa ali viver. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração e perversa. Guarda essas 3 passagens de Mateus capítulo 12, que eu vou dizer para vocês o porquê que vocês devem guardar. O tema dessa mensagem de hoje, que nós vamos estar liberando, ministrando sobre você, é porcos na sala. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia, profeta Léo. Porcos na sala? Sim, queridos. Porcos na sala, tá? Pessoal, é o seguinte. Queridos, nós somos filhos da ira, tá? Sem Jesus, somos filhos da ira de Deus. A Bíblia diz que aquele que não crê, ele já está condenado, tá? Então, sabe aquela pessoa no teu trabalho que você, né, tem uma rincha, né, tem ali uma disputa, né? Você fala assim, essa pessoa está querendo me colocar para trás, essa pessoa está querendo que eu perca o meu emprego, está querendo, né, subir, né, através de mim. Aquele vizinho, né, que vive botando carro na tua garagem ali, na frente da tua casa, te atrapalhando, você vive reclamando, né, aquela coisa toda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas pessoas, elas estão condenadas eternamente se elas morrerem sem Jesus. Inclusive, os nossos parentes, tios, primos, irmãos, pai, irmão. Né? O ser humano, ele se tornou filho da ira de Deus desde Gênesis. Quando Adão e Eva caem ali no Éden, né? O ser humano, ele se torna filho da ira de Deus, como diz Romano. Então, qual é a condição espiritual de uma pessoa longe de Deus? Né? A condição, queridos, é de miséria e morte espiritual. Apesar de que a pessoa, olha só que coisa, né? A pessoa ela pode ser linda por fora. Linda. Corpo perfeito, cabelo perfeito, aparência perfeita, pele perfeita, nariz perfeito, dentes perfeitos, tudo perfeito. Conta bancária perfeita. Mas, não é? A condição espiritual dessa pessoa pode ser de morte, pode. Né? Se ela for filha da ira de Deus, ela está em morte. A miséria e a desgraça, que eu quero que você entenda, é que atinge o homem em todas as dimensões do seu ser e da sua natureza. Porque quando o homem ele se converte a Cristo, o processo de limpeza, o processo de drenagem, né? O Espírito Santo ele tem que drenar, tirar, esfregar, os anjos têm que vir, né? Ajudar a libertação, arrancando, puxando, tirando, né? Nós ficamos impregnados, né? De mundanismo, né? Mas o Espírito Santo ele funciona como água. É por isso que uma das simbologias do Espírito Santo é como água. Qualquer coisa que você coloca debaixo da torneira, qualquer garfo que você tira da comida assim, né? Se você botar debaixo da torneira e ligar aquele jato forte, né? Não sai de vez, mas vai o quê? Tirando, né? A água vai passando, vai tirando, vai limpando, até que fique como? Limpinho. Esse, né, é o papel do Espírito Santo. Né? O caso desse querido irmão aqui, nós chamamos de irmão porque ele se converteu, o Gadareno, o famoso Gadareno, né? É um desses casos aonde o ser humano ele alcança a morte, assim, a morte espiritual, né? Estava condenado aos 3 tipos de morte. Morto espiritual, tá? E ele iria morrer. A morte física, que é a segunda morte, e morreu a morte física. Se morrer, queridos, uma condição de perdição, a morte eterna é longe de Deus. São as 3 condições de morte, né, que estão diante do ser humano. E esse homem, ele estava em um estado deplorável. Você conhece muito bem a história, eu sei que você conhece.
era um homem abandonado socialmente, família, abandonado emocionalmente, família, abandonado financeiramente, não tinha emprego, não tinha trabalho, tá? Não tinha nada, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, ou pelo menos a Bíblia não nos dá essa garantia. Ele estava abandonado em todas as esferas possíveis do ser humano. Portanto, os especialistas acreditam que ele se alimentava de vísceras, de cadáveres, porque ele morava dentro do cemitério. Olha a condição do cara, morando dentro de cemitério, e a condição psicológica dele tão endemonizada que ele tinha que ser aprisionado por grilhões e correntes. Porque, né, o ser humano longe de Deus, querido, ele se torna uma arma na mão do inimigo para ferir, né, aquele que anda com o Senhor, muitas vezes, né? Então, acabava se tornando uma arma do inimigo, né, para ferir pessoas. E não deixaram isso acontecer. Então, colocavam grilhões nele, amarravam ele, mas ele quebrava os grilhões. Até que um belo dia, Jesus ele chega naquele território, né, um território ah, de Gadara, né, que era uma decápolis de 10 cidades que ficavam, né, no limite ali de Israel. E esse homem, quando Jesus ele está chegando naquele território, ele desce do barco, né? Desce do barco, põe o pé na água, desce com os discípulos, e aí a Bíblia diz que aquele homem ele corre e ele se joga aos pés de Jesus, e o demônio começa já a reclamar, dizendo: Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo, ainda não é chegada a minha hora, não é chegada a nossa hora. Jesus já tinha dado uma ordem para eles saírem, e Jesus pergunta, né? Quem é vocês? Quem são vocês? E eles dizem, nós somos legião, legião, porque somos muitos. E aí Jesus expulsa aquele demônio, aqueles demônios, e a Bíblia diz que aquele homem ele se estabiliza, né? Quando, né, ele vai ser visto pelos homens daquela região, ele já estava sentado, né? Já estava bonitinho, roupa trocada, cabelo penteado, para trás com gel, né? Sabe o que é interessante? Eu não sei se Jesus andava com roupa, mas a Bíblia diz que esse homem ele estava vestido e em perfeito juízo, sabe? Ele estava, querido, imagina, Jesus trouxe dignidade para ele, tá? Ele estava sentado, com roupa, né? Tinha tomado aquele banho gostoso, aquele banho do Chaves, né? Chaves tentando fugir do banho, né? Você já assistiu, que eu sei, né? Tinham dado aquele banho nele, lavado ele por completo, tirado as caracas, né? Lodo de uns 10, 15 anos, que estava ali agarrado no corpo dele, deram um banho nele. Enfim, ele tá zeradinho, bonitinho, sentadinho, perfeito juízo, cabelinho penteado, aquela coisa toda, coisa linda, cheirosa. Querido, mas o que eu quero mostrar para você hoje aqui? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que o ser humano longe de Deus, né, ele pode ter carro, pode ter casa, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, né? Ela pode ter todas as riquezas e todos os luxos possíveis, mas a condição espiritual dele, é de miséria e miséria total, exatamente como esse endemoniado gadareno de Marcos aqui. Porque olha só, quando você olha para o endemoniado gadareno, você está olhando para aquilo que é exterior. Mas, biblicamente, Deus ele não está preocupado com o nosso exterior. O exterior é a última coisa que Deus se preocupa. Pastor, desde o momento da oração, estava com os olhos fechados, eu vi muito pó de ouro e de prata. Mas, em seguida, vi parte de um terreno e, logo em seguida, vi vários cacos de vidro, como se fossem copos. Não seria um mar de cristal, não? Pode ser um mar de cristal. Interessante. Porque pó de ouro, né? Glória de Deus, sensíveis e quebrados, em seguida muitas folhas secas. Tem que interpretar isso aí agora.
Interpretar. Mas a condição espiritual nesse caso aqui, do gadareno, que é pior, um morador do cemitério, comedor de vísceras, comedor de cadáveres, abandonado pela família, pelos amigos, por tudo, abandonado socialmente. Oi, meu filho. Tá aqui. Tá? Abandonado por todas as maneiras. Ele estava daquela situação ali, era só um reflexo daquilo que estava no interior dele, tá? O interior dele também era de morte. Mas o que nós queremos propor aqui para que você entenda? É que pessoas na fama, no dinheiro, né? Elas podem estar nessa mesma condição espiritual do endemoniado gadareno, irmão. Pode, claro que pode estar, não é? Porque Deus ele está muito mais preocupado com o nosso interior do que com o nosso exterior. Olha, por exemplo, o que Isaías fala de Jesus. Isaías fala de Jesus o seguinte: nele não havia beleza alguma que nos atraísse. Provavelmente Jesus não tinha uma aparência que você olha e fala assim, é um galã de novela mexicana. Ele não tinha essa aparência. Não tinha beleza nem formosura para que ele nos atraísse. Ou seja, ele não nos atraía pela sua beleza. Agora, quando você olhava para o tabernáculo, pele de texugo, sem cor, tinha nada assim bonito visivelmente que te atraísse para o tabernáculo. Mas quando você entrava, tinha luz, tinha alimento, tinha fogo, tinha glória, tinha a presença de Deus permanente dentro do tabernáculo. Ou seja, Deus ele está muito mais interessado no nosso interior do que no nosso exterior, irmão. Mas o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que o endemoniado ele foi liberto. Mas quando você olha, por exemplo, para o texto de Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, 43, quando o espírito imundo sai de um corpo, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra. Ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e ordenada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores, né? Piores do que ele. E entrando ali, passam a viver no estado, e o estado final daquele homem se torna pior. Por que eu estou dizendo isso para você? É muito simples. Porque você chegou no Evangelho e aqui começa a revelar mais uma intensidade da revelação. Você chega no Evangelho, você chega todo carcomido, irmão. Você chega com um demônio pendurado até nas suas orelhas. Tá? Você chega para o Evangelho, você vai passar você está no culto, você vai passar por uma ministração de libertação, o homem forte é amarrado, o obreiro expulsa lá os demônios que estavam atuando na tua vida. O sentido disso é que você se torne uma casa, mas uma morada do Espírito Santo. Você é templo do Deus vivo. Você é templo do Deus vivo. A ideia é que você se torne a habitação de Deus. Mas o que eu quero propor para você é que a casa antes habitada, ela pode estar desocupada. Ou seja, você pode passar por uma ministração de libertação, você pode estar frequentando a igreja. Querido, olha o que eu vou dizer aqui. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Ó. Você pode ir para a igreja. Tá? Ir para a igreja não significa que você está salvo. Porque você pode gostar do convívio, você pode gostar da música, você pode gostar do carisma do pastor, você pode gostar do abraço que você recebe, porque você não recebe abraço em todo lugar, mas você chega numa igreja evangélica, todo mundo te dá a paz do Senhor, todo mundo te dá a mão, o pastor manda a pessoa que está do teu lado te dar um abraço, você recebe um abraço, você pode gostar de tudo, você pode gostar do convívio, mas não quer dizer que você está salvo. Olha só, primeira coisa que você vai aprender aqui, ó, escuta o que eu vou dizer. A casa que antes era habitada por demônios, agora pode estar desocupada. Só que ela estar desocupada é ruim, não é bom. Pastor, o que você está dizendo? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pode ter sido liberto do mundo.
Você pode ser liberto. Mas você pode ser uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Porque essa casa pode estar desocupada. É o texto que está dizendo, não sou eu. Não estou forçando o texto, não está dizendo. Porque tem gente que pensa assim, não, aceitei a Jesus, acabou, está tudo feito. Não, irmão. Enchei-vos do Espírito. Se a Bíblia manda você se encher do Espírito, é porque você pode muito bem estar vazio do Espírito. E aí você se torna uma casa vazia. Você se torna uma casa desocupada. É, irmão. Casa desocupada. Queridos, olha só, Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de nossos pecados, tá? Nós somos, como é que eu vou dizer, propriedade dele. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Olha só, talvez você seja um tipo de pessoa que anda apagando o Espírito Santo, irmão. Né? Eu acho que todo mundo aqui já foi apagar uma churrasqueira, né? Você pega a água, na hora você tira a grelha ali, né? Você tirou a carne e tudo, fica a grelha, você tira a grelha, você pega lá a garrafa de água e começa jogando água, e começa aquele barulho. Você vai jogando. E aquele fogo, ele vai, ó. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O fogo arderá continuamente no altar. A nossa função é fazer com que o fogo não se apague. Você não está entendendo. É por isso que os pastores, eles são chatos. Você tem que orar, irmão, você tem que orar, 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 você tem que orar. Porque o pastor sabe quando o crente, o fogo dele se extingue, se apaga. Ele fica amargo, ele fica azedo. Nada tá bom, o culto. Irmão, você pode ter uma criança batendo prato no culto quando você chegar assim, ó. Se você estiver cheio do Espírito Santo, é uma consciência que você tem de se conectar com o Senhor. E essa chave vira assim, ó. Você não precisa do louvor da igreja para você se conectar. Você não precisa de uma ótima pregação para se conectar. A palavra está sendo pregada, já é suficiente. E aí você tem os medidores da glória de Deus. Não, aqui, se o louvor da igreja hoje não está ungido, não. Eu achava que a irmã deveria cantar ungida. Mas a irmã não está cantando ungido. Não, irmão. O problema não é que a irmã não cantou ungido. O problema é que esse irmão, ele está muito longe da glória de Deus. Ele apagou completamente o espírito. E aí ele pode muito bem se tornar uma casa vazia. Você se torna uma casa vazia, você foi liberto. O homem, o homem forte que dominava a sua vida, ele já foi amarrado, já foi manietado, já foi tirado, mas você pode se tornar uma casa vazia. E aí você vive um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. Um dia você está só glória, né? Só glória, fogo! Uh! No outro dia, irmão, você não sabe nem se você mesmo está salvo. O que é isso? É a glória que está extinta, é o fogo que está se apagando. Muita gente assim. Pastor, como assim, pastor Cíntia? É assim que muitos se encontram dentro da igreja. E querem cantar, querem pregar. Se o pastor fala assim, irmão, fica mais uns 6 meses no banco. O pastor, ele tem discernimento espiritual, ele está vendo que você não tem condição de cantar, que você não tem condição de pregar. E aí, muitas vezes, o que o cara fala? O pastor está de marcação comigo, vai para casa, ou o pastor não quer me deixar pregar, não. O pastor não quer me deixar cantar. Irmão, quer entrar no altar, você quer subir no altar para cantar, para pregar? Você tem que estar no óleo, irmão. Senão você vai transmitir o quê pro povo? Se você for uma casa simplesmente desocupada, você é uma casa desocupada. Algumas maneiras, querido, deixa eu te ajudar. Algumas maneiras de você identificar uma casa desocupada. Quer ver? Primeiro, não dá resultado. Irmão, se você tem o Espírito Santo, frutificar é uma questão de sobrevivência. O machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que meu pai não plantou, essa será cortada. Se você não se torna morada do Espírito, você vai ser uma pessoa que nunca dá resultado. Eu tenho muita preocupação com o crente que está 10 anos desempregado, o crente que está 10 anos sem casar, o crente que está 10 anos sem conseguir terminar uma faculdade.
Um crente que está há 10 anos, irmão, luta tem final. A gente acostumou com uma cultura pentecostal, quer ver? Olha só o que eu vou dizer, hein? De que para ser espiritual tem que ter luta. Tem irmão que eu conheço pentecostal que ele tem prazer de dizer que ele está na luta. Você chega para ele e fala assim: e aí, irmão, como é que tá? Rapaz, tá uma luta. Meu Deus, mas Deus vai dar a vitória. Parece que, sabe, parece que a gente nunca atravessa pro outro lado do rio, irmão. Né? Conhece pessoas assim, irmãos assim? Parece que a gente nunca alcança, irmão. Irmão, a luta tem fim, deserto tem fim. O povo ficou 40 anos no deserto por rebelião. Jesus fica 40 dias só. Deserto tem isso, meio fim. Querido, se você está 10 anos, deixa eu dizer como você dura aqui. Ou se você está 5 anos com a sua vida amarrada, não vai, não flui. Você já foi lá no pastor da unção, botou a mão na tua cabeça? Não foi. Você já foi lá no cicrano? Ou cicrano lá faz uma oração forte. Porque tem crente assim. Ciclano lá faz oração forte. Se você for lá na igreja de fulano, fulano de tal, vai botar a mão na tua cabeça e vai romper. E nada, irmão. O problema não está na unção de fulano e de ciclano. O problema é que a sua vida, você pode ser uma casa desocupada e só. Pastor, mas eu não estou endemoniado. Pastor, mas eu não estou. Não tem demônio na minha vida. Ok. A casa, ela estava ocupada, irmão. Todo mundo que está no mundo, a casa dela está ocupada. Se ela não tem Cristo, ela tem demônio atuando na vida dela. É certo como 2 de 2 são 4. É isso que eu quero que você entenda. Então, como que você identifica alguém que é casa? Todos nós somos, temos que ser. Somos casa, tá? Somos casa, tá? Mas desocupado. Não dá resultado. E quando eu falo de dar resultado, é como eu falei. Eu olho irmãos, 10 anos no mesmo problema, 5 anos. O cara tá entregando um esforço sobre-humano. Irmão, peraí, tem uma coisa errada. Não dá resultado. Aí você olha para a vida das pessoas. Porque quando você fala, né, o que você fala, as pessoas elas estão medindo você muitas vezes pelos seus resultados, como diz aí os coachings. Nisso eles estão certos. Sou adepto do coaching, não. Mas eles falam algumas verdades. Você vai falar de verdades absolutas e se você for fiel, Deus te prospera, eles vão olhar e falar assim, e você, sua vida? Você está falando disso? Você já está nisso há 10 anos? Por que a tua vida não muda? É uma casa, desocupado. Irmãos, em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Postura derrotista, deixa para o diabo. Deixa para o satanista lá que tem que estar sacrificando toda hora para o diabo não chupar o sangue dele. Isso é de Jesus, isso é diferente. Quando que a nossa vida muda, irmão? Quando? Quando você passa a se cheio do Espírito Santo, ponto final e acabou. E o Espírito Santo está disponível para você desde que Jesus subiu aos céus. Viver uma vida lá, viver uma vida cá, mostra que nós somos casa vazia, não estamos cheios. Isso é muito simples. Crente que não dá resultado. Falei de vida, falei de vida pessoal, vida material, como você preferir. Espiritualmente, irmão, não é possível que você está 5 anos, 10 anos na igreja. Você não ganhou uma pessoa para Jesus. Não é possível que você não pegue a vassoura para servir a tua igreja. Não é possível que você nunca pode pregar. Não é possível que você não pode visitar ninguém. Não é possível que você não possa abrir sua casa para fazer um culto. Você está 5, 10, 15 anos, você está. Se você for casa vazia, você está 10, 15 anos sem frutificar espiritualmente. Irmão, tem problema aí, tem alguma coisa, você não nasceu de novo. Você está condenado a ser frutífero. Você está condenado a ser um sucesso. E eu não estou falando de teologia da prosperidade, não, nem prego isso.
Você sabe muito bem. Não prego isso. Mas você em Cristo, irmão, você está condenado a ser sucesso. Você está condenado. Não é possível, irmão. 10 anos, 15 anos. Não, pastor, só frequenta a igreja. Eu já sei. Não nasceu de novo. Irmão, porque é insuportável. Quando você come uma coisa boa num lugar, você não fala para todo mundo? Rapaz, vai lá no fulano de tal lá, rapaz, tem um lanche lá maravilhoso. Tem um lugar aqui que a gente pede quentinha, final de semana. Que comida maravilhosa. A quentinha é R$ 19. É R$ 7 a mais do que a quentinha que a gente pede, que tem do lado de casa aqui, que a gente pede e chega em 3 minutos. Essa quentinha leva 1 hora para chegar e eu pago R$ 7 a mais. Mas que comida maravilhosa. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e não era convertido. É, Marcelo, isso aí. Eu falo para todo mundo de lá, cara, pede lá, pede a quentinha lá do Jockey. Eu falo para todo mundo, pede a quentinha lá do Jockey lá, porque sensacional. Sabe por que eu falo para todo mundo? Porque a quentinha lá, para mim, é a melhor que tem aqui na região. Como que você experimenta a maior doçura do universo, que é a pessoa do Espírito Santo, cheiroso, lindo, maravilhoso, e você não vai compartilhar com alguém? Você teve a experiência, né? Alguma coisa tem que reverberar na sua vida. Você vai dormir melhor, você tinha pesadelo, você tinha insônia, né? Alguma coisa vai acontecer, irmão, na sua vida. Como que você experimenta a melhor coisa do universo, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo, te trazendo paz, e você não fala para ninguém? Das duas, uma. Ou você não nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Não dá, irmão. Você nasceu de novo, você se converteu, você tem uma experiência com Deus, você quer falar isso para as pessoas. Você não vai se esconder. Por que que Nicodemo só aparecia na calada da noite? Exatamente por causa desse problema. Entendeu? Então, não frutificar espiritualmente é uma característica de alguém que é uma casa que se tornou simplesmente uma casa desocupada. Zaqueu experimentou Jesus e imediatamente se converteu. Exatamente. Jesus não botou, não imprensou ele. Jesus só estava sentado na mesa dele. Ele levantou e falou assim: Senhor, é o seguinte, ó, isso aqui já é o suficiente para mim. Só o Senhor está aqui já é o suficiente. É o seguinte, eu vou devolver 4 vezes o que eu defraudei. Acabou. Jesus bateu na mesa e falou assim: agora sim, queridos, olha só, a salvação chegou nessa casa. Sabe por quê? Por causa da virada de chave. Não adianta, irmão. Se você tem o Espírito Santo, alguma coisa você tem que fazer. Não adianta, você não vai ficar inerte. Você vai trabalhar para Jesus, irmão. Você é um soldado, você vai bater continência, você vai falar assim: Jesus, o que eu faço? Aí ele vai te mostrar o coração das pessoas. Esse povo precisa de pastor, meu filho. Ó, esse povo precisa ouvir minha palavra. Esse aqui precisa, essa família precisa de um gás. Essa família aqui precisa de comida. Porque você encontra Jesus nas limitações das pessoas, na miséria. É por isso que ele fala assim: eu tive fome e você não me alimentou. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu andei descalço, você não pôs sandália nos meus pés. Eu tive frio, você me deixou de camiseta e short. Irmão, eu tô dizendo. Então, infelizmente, muitos estão nessa condição dentro da igreja. Não dão resultado nunca, não frutificam nunca e vivem patinando. Patinando, 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 patinando. Mesmo lugar. Por quê? Não tem espírito. Irmão, é isso. Não tem, pronto, acabou. Casa desocupada. Não estou forçando o texto, tá aí, ó. Mateus capítulo 12, é só ler. É possível que isso aconteça, irmão. Acorda. Muitos vão para o caminho, né? Status de liderança, muitas vezes, por causa de condição financeira, posição social, status. É o filho do médico. Ah, é o filho do empresário. Ah, é a esposa do ricaço da igreja. Não foi transformado? Não tem sinais de frutificação, mas está com o microfone na mão porque o ricaço dá ali o dízimo, dá a oferta. O ricaço abençoa a vida dos líderes, enfim. Aí, muitas vezes, a pessoa pega no microfone, sendo casa vazia. Está no altar? Levanta a mão.
libera sobre as pessoas que estão ali? Não. A igreja, né? A igreja tem seus cargos ministeriais e eles devem ser ocupados por pessoas, né, que são cheias, casas cheias. Ativismo, ativismo, né? Ativismo. E segundo e último ponto, primeiro você viu que a casa ela pode estar vazia, depois de ser liberta. Depois de ser liberto, o homem forte saiu, porque outro homem mais forte chegou. Mas esse homem, apóstolo Edu, Shalom, apóstolo Eduardo, esse homem mais forte chegou, libertou, mas essa pessoa não deixou fazer morada. Entendeu? Então, primeiro, a casa ela pode estar desocupada. Segundo, a casa, além de estar vazia, ela também pode estar ornamentada e só. Como assim, pastor? Queridos, o que é uma casa ornamentada? Vazia e ornamentada. Tem certeza que eu falo? Eu vou falar. Meu filho estava passando em frente à escola e viu uma pessoa de camisa e deu, com certeza, né? Isso aí. Eu lembrei que agora da história dele. Ele deu a camisa dele. E aí ele teve uma experiência espiritual na hora que ele deu a camisa dele. Foi mesmo. Uma casa ornamentada, irmão. É uma casa enfeitada. Só tem fachada. Irmão, como que o século XXI está completamente imerso? Calça, o Espírito Santo falou da blusa para ele. Eu lembro da experiência. O século XXI, querido, há um complô, tá? Há um complô para que você só cuide do seu exterior. As pessoas elas estão muito preocupadas com aquilo que, com a imagem delas, né? Traz like, traz curtida, traz comentário. Elas estão preocupadas com isso. São casas ornamentadas, casas vazias, elas só têm enfeite, não há conteúdo. É como o profeta dizia, muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Profeta do povo, chorão. Você vai perceber, querido, que isso tem a ver com muita gente de vida vazia. Por fora tudo bem, mas é uma vida de aparência. Quem que faz você ficar assim? O espírito da Grécia. É de onde vem toda a obsessão pelo corpo perfeito. São bilhões e bilhões que a indústria dos cosméticos, né, faturam anualmente. Cirurgias plásticas. Uma geração completamente adoecida, de preocupação com a sua, né? Terrível. Pessoas vazias, que ele não produz essência. Pessoas vazias do espírito não produzem frutos do espírito. Serão sempre rasas. Não há profundidade, tá? Não há. Homens assim, Deus não pode contar. É por isso que enchei-vos do espírito. Calça e o Espírito Santo falou da blusa para ele. Quando você prega, veja o Cristo. Falou com seu filho, né? Falou com seu filho, né? O Pedro, né, apóstolo Joel? Desse jeito. Século XXI, queridos, o sexo se tornou livre, né? É muito mais caro perder o celular do que perder a virgindade, certo? A modernização da nudez se tornou algo normal. Olha o seu Instagram, aperta o lupinho aí, ó. Você vai ver, né? Quase todo mundo pelado no seu Instagram. E gente que você nem segue, mas tá ali. Entende o que eu tô dizendo? Agora, o problema é quando isso entra dentro do reduto cristão. Mulheres que se dizem cristãs, mas estão tirando foto de cima para baixo, mostrando, né, tudo aquilo ali, né, e dizendo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai se adequando a essa vida
falsificada. Então, a casa, ela pode, além de estar vazia, irmão, sepulcros caiados, ela pode estar vazia e ela pode estar ornamentada. Entende o que eu estou dizendo? Só ter aparência. Efésios capítulo 5, imoralidade sexual, sim. Irmão, Deus me deu um discernimento que eu vejo, né, nas pessoas. Na testa, no peito, nas costas, as palavras que está sobre a vida daquela pessoa. Por exemplo, se o cara está em adultério, eu vejo assim, ó, adúltero. É terrível, irmão. Terrível. Você não quer julgar ninguém, só quem julga é Deus. Você não tem capacidade nem eu de julgar as pessoas, mas às vezes está lá, ladrão no peito, mentiroso. Geralmente não, é o pecado que está muito em evidência na vida da pessoa. E eu vejo vaidade. É o discernimento, né? É um nível do discernimento de espírito. Eu estava conversando, foi com quem? Acho que foi até com o apóstolo Joel, se eu não me engano. E ele falou, pastor, eu tô tendo esse mesmo nível aí de discernimento. Ele é um aluno aí, o apóstolo Joel, que estava dando testemunho. Meu Deus, ouvi uma mensagem sobre isso hoje. O Espírito está comunicando alguma coisa à igreja. Às vezes é uma onda do Espírito Santo comunicando alguma coisa que Deus quer comunicar à igreja. Aí vários pregadores falam da mesma coisa. Isso é comum, tá? Então, queridos, é por isso que Mateus 24:12 diz, e por ter se multiplicado o mal, o amor de muitos se esfriará, mas o que perseverar até o fim será salvo. Então, muito cuidado para você não ser simplesmente uma casa bonita. Cuide-se para que você não seja apenas alguma coisa que tenha uma pessoa que só tem aparência, mas não tenha nada. Seja algo terrível, só tem aparência. Só tem aquela coisa, né? Da imagem. Eu mesmo, o apóstolo Joel também está tendo esse nível de discernimento, de olhar e ver, né? Aquela coisa sendo denunciada. Amém, queridos? Eu trouxe essa palavra, né, baseada na vida do Gadareno. E eu finalizo, né, dizendo para você que Jesus pôs roupa nele. Jesus deu dignidade, né? Aquele homem, né? Estava perdido. Deixa eu terminar de ler aqui para você. Os que presenciaram tais fatos narraram ao povo que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os povos. Então o povo começou a implorar que Jesus... Não, é o versículo 15. Ó. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios. Olha só, querido, assentado. Sabe o que isso quer dizer? Ele estava em paz. Porque uma pessoa que não está em paz, já viu que aquelas pessoas da Cracolândia? Elas ficam rodando, elas não param. Ele estava em paz, ele estava sentado. Tá entendendo? Estava sentado, vestido e em perfeito juízo. E os homens ficaram assustados. É como se você pegasse um morto e ressuscitasse. Porque todo mundo conhecia a história daquele homem. Todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia a história daquele homem. Chegaram ali, estava lá, sentadinho, banho tomado, né? Roupinha nova. Sabe por quê, irmãos? A casa dele foi cheia. Sabe por que a casa dele foi cheia? Eu vou provar para você que a casa dele foi cheia. Pastor, mas não tem história dele na Bíblia para a gente poder dizer nem comparar. 18, olha o 18. Bom, a revelação da palavra de Deus, olha só. E quando Jesus estava entrando no bar, eu amo Jesus, irmão. Ele faz umas coisas para a gente, ele mostra umas coisas. Olha só. O homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir com ele. Eu vou repetir para você. Preste atenção. O homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele.
Sabe qual é o sinal de que você é uma casa cheia? É o seu trabalho para Deus. Quer ver uma coisa? O que aconteceu com a sogra de Pedro depois que foi curada da febre? Levantou e passou a servir. O que Jesus falou com Pedro? Pedro, quando você se converter, apacenta os seus irmãos. Perde tempo não. Não vai, esquece esse negócio, Pedro, de ir lá lançar rede no mar. Esquece isso. Pedro, apacenta os seus irmãos. Irmão, olha Jesus já nos conectando. Olha como é que Jesus não gosta de ninguém parado. Todas as pessoas que receberam uma coroa na cabeça na Bíblia, receberam um chamado de profeta. Todos eles estavam fazendo alguma coisa. Eu acho que Jesus não gosta de gente preguiçosa e vagabunda. Não gosta. Olha Eliseu. Queimou 12 juntas de bois. Gastou um dinheirão com churrasco. Fez o churrasco. Despediu do pai e mãe, ó. Foi atrás de Elias, porque ele não é bobo nem nada. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e Eliseu sabia disso. Então, irmão, se movimenta, faça qualquer coisa para Deus. Tem oportunidade de você servir. Pastor, eu gostaria de assumir alguma coisa na igreja. Eu gostaria de assumir um casal aqui. Ter uma célula. Qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Pregue o evangelho. Pregue. Isso é um sinal de que você é casa cheia. Sabe por que ele foi casa cheia? Porque ele queria ir para o ministério. Porque a Bíblia diz que ele queria seguir Jesus. Você não entendeu? Isso aqui é a revelação da palavra para você. Ele queria seguir a Jesus. Ele ficou tão impactado, ele foi cheio. E quando você está cheio, você quer servir. Não tem jeito, não. Você quer servir, irmão. Você vai falar assim, ó. Aquilo que me alcançou, eu quero que alcance o outro. Porque você vai começar a amar o próximo. Você fala assim, eu quero que esse homem seja salvo. Quantas pessoas que eu oro para que seja salvo? Meu Deus, toca nele. Entendeu? Você pode ser uma casa que foi limpa, ornamentada. Tem beleza, tudo bem. Mas deve ser cheia. O perigo é essa casa se tornar vazia durante um bom tempo. Olha só. Os demônios olharem e falarem assim, não tem nada que me impede de voltar para dentro dessa casa. Aí você está roubado. Aí volta a cabeçada. 7 piores. E aí a condição se torna pior. Por que muita gente que se desvia depois de um certo tempo na igreja não consegue voltar por nada? Porque Hebreus vai dizer o seguinte, né? Aqueles que viram a glória de Deus, uma vez foram transformados, né? Experimentaram os moveres do mundo vindouro, né? Mas se desviaram. A esses será impossível, né? Que voltem a caminhar, que se arrependam. Está escrito isso em Hebreus, né? Porque o homem ele chega a um nível, muitas vezes, de perdição tão grande, de estar desviado, né? E ter entrado, né? Em tantas rotas destrutivas de pecado que vai criando uma casca no coração da pessoa, né? E o cara não consegue mais voltar. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Quer ver? Eu vou ler para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Hebreus capítulo 6, 4. Ó. Olha só, hein? Presta atenção. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, conheceram a palavra, tá? Foram iluminados pela palavra. Iluminação, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Foram iluminados. E experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, ou seja, tinham dons espirituais. Tá? E provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Então, sossegue teu facho na igreja, tá ruim, tá difícil, mas a igreja é a arca do Senhor. Fica quietinho, tá? Fica ali sendo tratado,
abrindo mão, perdoando o que tem para perdoar, passa pela prova dando glória a Deus, porque vai chegar uma hora que Deus vai te tirar dessa situação aí, você vai ser uma casa cheia. Amém? Deus abençoe você então, tá bom? Feche os olhos, deixa eu orar por você. Você que está aí, deixa eu orar por você, fecha os olhos. Você que tem aí uma enfermidade, ou está orando, liberando uma palavra de cura. Sentiu uma pontada, pastor, sentiu uma pontada aqui, ó, em tal parte do corpo. Fala, tá bom? Fecha os olhos. Tem que encerrar para não estender muito. Pai, na autoridade do nome de Jesus, leão da tribo de Judá, eu quero mais uma vez glorificar o teu santo nome, o teu santo soberano nome. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, nesse momento eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está aqui agora. Ó Deus, que ela se torne casa cheia, cheia da tua presença. Ó Deus, nós não somos como o mundo. Ó Deus, que investe, ó Deus, muito mais naquilo que é exterior do que naquilo que é interior. Porque muitas vezes, Senhor, nós que ministramos pessoas, temos treinamento, as pessoas reclamam, meu Pai, de investir naquilo que é, ó Deus, interno e será eterno. Para investir, ó Deus, naquilo que é Deus é fútil e passageiro. Ó Deus, mas no nome de Jesus, eu oro para que cada um deles aqui venha receber uma porção de graça. Ó Deus, em nome de Jesus, a partir de agora. Ó Deus, e se tornem casas cheias e cheias cada dia mais. Ó Deus, nesse momento eu quero liberar, Pai, cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, manifestação de intensidade da tua glória. Seja tocado você agora. Você que tem uma enfermidade nos pés, seja tocado agora. Você que tem uma enfermidade nos joelhos, nas pernas, seja tocado agora. Você que tem uma enfermidade na coluna, nos discos, você que tem dores na lombar, bico de papagaio, lordose, escoliose, receba agora, em nome de Jesus. Receba. Receba. Rins, fígado, baço, pâncreas, intestinos. Receba em nome de Jesus. Sentiu uma pontada, fala aí, tá? Pastor, estou sentindo uma pontada, é porque você tem uma enfermidade aí e Jesus vai te curar. Rins, fígado, baço, pâncreas, intestinos, trato urinário, pulmões, coração, seja tocado. Seja livre do coração, das veias, carótida, em nome de Jesus. Receba. Ser tocado. Eu libero cura. Ser restaurado agora. Sangue. Seja tocado no sangue. Pressão arterial. Seja tocado. A pressão arterial do teu corpo. Seja tocado agora. Pressão arterial. Você que tem problema no sangue, seja tocado. Sentiu, querido? Pontada, fisgada, tem que falar, tá? Sim, eu libero cura. Inclusive para suas emoções. Ser tocado agora. Seja tocado. Receba sua mente agora. Fora agora todo medo, pânico, pavor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba manifestação na tua casa da glória de Deus. Glória manifesta. Até agora nós não tivemos manifestação de pó de ouro, mas agora está tendo. Tem casa que está recebendo, tá? E a casa, olha só, preste atenção. A casa que está recebendo uma visitação do Senhor, essa pessoa, ela está recebendo agora, nas mãos dela, como se fosse meus joelhos queimando como fogo. Sim. Essa pessoa que está... Nós não tivemos incidência de pó de ouro. Eu tinha falado com Jesus. Jesus, segura um pouquinho o pó de ouro, porque eu não quero que as pessoas fiquem interessadas só nisso. Mas a casa que está sendo visitada, a pessoa ela está recebendo a visitação do Senhor.
da glória de Deus agora. E ela vai receber nas mãos. Será só essa pessoa que vai me manifestar hoje. Essa glória aí, tá? É essa casa. Eu não sei se é uma ou duas, mas pode ter certeza. Pode conferir. Pode conferir. Minhas mãos estão com pó. É pó de prata, né? Sim, pó de prata. É a sua casa, então. Não sei se é uma ou duas. Cleide Santos. Meu coração parece que está acelerado, pastor. É a presença. Faz isso. A presença faz isso. É a casa que está recebendo a glória de Deus, essas pessoas, poucas pessoas, duas ou três, elas vão estar com a mão. Minhas mãos estão com pó de prata. Sim, duas pessoas. Não será todo mundo. Receba, em nome de Jesus, visitação do Senhor na sua casa. Receba. Glória a Deus. É vocês, Cleide e Aline. Eline. A Eliane. São vocês duas. Hoje é só vocês que vão receber. Só você. A casa de vocês, pode olhar aí, ó. A atmosfera da casa de vocês está diferente. Pode olhar, pode reparar. Eu não sabia se eram uma ou duas, mas são duas, é vocês duas. Pode reparar que a casa de vocês, o ambiente está completamente diferente. Nesse caso, você vê até glória em forma de nuvem. Estou sentindo uma paz tão grande no meu coração, sim. O amor de Deus está sendo derramado aí. Amém, queridos? Vocês que foram visitados hoje, foi porque Deus quis. Eu falei com Jesus, suspende um pouquinho o pó de ouro, suspenda um pouquinho, né? Porque a gente precisa de gente com o coração queimando pela palavra. Essas reverberações são só sinais, irmão, para que a glória está presente. Amém? Glória a Deus! Amém, queridos! Deus abençoe vocês. Né? Vem cá. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. É, Eliane, sua casa. Amém, queridos? Pessoal, fica na paz. Quero convidar você que é do Rio, cercanias aí, dia 2 de setembro, tá? 2 de setembro, estarei lançando aí o livro, tá? Os 5 ministérios. Está incrível, irmãos. Ele já está com 160 páginas. Acabei de receber ele aqui em Word para fazer a correção do livro, cheio de erro de português, é claro. Foi eu que escrevi, agora eu preciso corrigir, vim corrigindo. Já está com mais ou menos 160 páginas. Com a diagramação vai vir mais 10 e tem mais umas 10 páginas, né, depois da correção que o livro ganha. Quer dizer, vai ser mais ou menos um livro. Pastora Soraya e Danzinho, vou dar sim, pode deixar. E no bebê, né? Esqueceu do bebê, né? Tem um bebê também. Então, querido, vai dar aí mais ou menos umas 180 páginas de muita revelação, muito conteúdo, tá? Muito conteúdo a respeito dos 5 ministérios, tá? O livro está incrível, a capa está maravilhosa. Vocês viram aí a capa, como que ficou o exército ressuscitando de Ezequiel 37. Tá maravilhoso o livro, tá? Então, dia 2 de setembro, estaremos lançando. Já estou com o livro aqui em Word, né, para corrigir, né? E agora só Vitória e no bebê, né? Teremos alguns generais 5 estrelas prefaciando o livro, tá?
alguns generais. Tiago Pitinini, apóstolo Tiago, general 5 estrelas, vai estar prefaciando o livro. Nem Sara e nem Pedro. Ou vai ser Zoe, que significa glória de Deus, ou vai ser Apolo, em referência a Apolo, profeta do Novo Testamento. Entendeu? E no meio que está chegando. Então teremos aí, ó, alguns patentes altas. O apóstolo Tiago, lógico, né, vai estar prefaciando. O apóstolo Helder, ministério Filho do Homem, braço direito do apóstolo Coraiola, já mandou o prefácio dele pelo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo mostrou para ele o livro em oração, ele estava orando. O Espírito Santo mostrou o conteúdo do livro para ele e falou assim: faz o teu prefácio aí, me manda. Mostrou o conteúdo para ele e ele, no meu quarto, pastor, está embaraçado. É isso mesmo, é a glória de Deus. Apolo e Zoe. Nomes lindos, pastor. Apolo e Zoe. Ó, tá vendo aí? Ó, a nuvem de glória tá na tua casa, tá visitando a tua casa aí, ó. Eliane, é isso mesmo. E é isso aí, pessoal, tá? O livro tá saindo, tá quentinho, tá aqui, né? Tá aqui corrigindo aqui, ó. No tablet. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro corrigindo. Corrigindo, e é isso aí. Vai ser um livraço. Livraço, irmão, livraço. E aí nós vamos ter o apóstolo Helder já fez o prefácio, mandou para mim. Ele falou assim, olha o prefácio aí. Eu, o Espírito Santo mandou, me mostrou o conteúdo, estava orando, me mostrou o conteúdo, mandou fazer o prefácio. E aí o apóstolo Ricardo Wagner, né, de Rio Grande do Sul. Ricardo Wagner é o pioneiro, o apóstolo pioneiro no Brasil, que plantou a primeira escola dos 5 ministérios da América Latina. Esse homem vai prefaciar o meu livro. Só para você ter noção do tamanho do negócio, né? Ele vai prefaciar, apóstolo Ricardo Wagner. Foi o pioneiro, foi o primeiro a plantar, trazer a visão dos 5 ministérios, plantar um centro de treinamento no Brasil. É forte, né, irmão? Nossa, pastor, sim. Só apareceu o pão quando eu liberei. Amanhã não esqueça, pastor, nossa aula. O pastor tá ficando até meio doido, né? Mandei mensagem para vocês hoje. Doidinho, doidinho, irmão. Tô dando aula o dia inteiro. Dia inteirinho dando aula. Direto. Aí eu tô ficando meio maluco, né? Esquenta não. Sim, foi na hora que eu liberei, sim. Vou dizer como Elias disse, segundo a minha palavra. Eu tenho lastro para dizer o que eu estou dizendo, tá? Segundo a minha palavra. Foi que o pó, a glória desceu aí. Amém? Então teremos aí, ó, Helder, prefaciando o apóstolo Helder, Ricardo Wagner, apóstolo Henrique Schmidt, né, que escreveu Escatologia Apostólica. Vai estar prefaciando o livro também. Ó, irmão, só tem general 5 estrelas. Amém? Deus abençoe você. Talvez sábado nós estaremos de volta, tá bom? Verdade, a minha só apareceu quando ele liberou. Exatamente isso. Amém, pessoal? Fiquem com Deus, fica na paz. Deus abençoe você, tá? Shalom.